Bom, então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, foi basicamente ali entre o ano de 2001 e 2002 que eu, de fato, não só parei de assistir a Globo, mas que eu fui deixando de lado o meu interesse por assistir qualquer programa de TV aberta, qualquer canal da TV aberta, né? Seja a Globo, a Band, o SBT, a Record, né? No caso aqui, o que me motivou basicamente a isso foi. Bom, primeiro que eu já havia, eu já desde os meus 20, 21 anos, que eu venho me dedicando a abrir livros e aprender coisas, procurando me tornar um estudante sério, interessado em aprender, em primeiro lugar, né? Foi um tempo aí que eu tive bastante contato, um contato mais intenso e frequente com o professor Olavo, fui aluno dele, conversávamos bastante. E, e acho que foi em 2001 que acho que estreou aquele Big Brother Brasil. Então, e o professor Olavo daí nos recomendou a leitura de um livro que é o 1984, que inclusive o programa Big Brother é inspirado em parte nesse livro, né? O grande clássico do George Orwell, né? Entre outros clássicos que ele escreveu. E nesse livro você tem lá um estado totalitário, né? É uma espécie de crítica literária, né, ao regime da União Soviética, né? Então lá você tem as pessoas, vamos dizer assim, são constantemente observadas nas suas vidas por meio de telas cinzentas espalhadas pelas residências, pelas ruas, pelas instituições, no trabalho, enfim. As pessoas estão sempre sendo vigiadas pelo Estado e todos os seus passos são monitorados e controlados rigorosamente pelo Estado, que é assim, que é exatamente assim que o comunismo funciona, sobretudo na União Soviética, na China, em Cuba, né? E quando o professor Olavo explicou isso aí, recomendou esse livro, né, nós lemos o livro e depois ele nos explicou um pouco sobre a questão do Big Brother BBB aí, né? E daí ele na época falou uma coisa que é muito importante e que de fato vamos dizer assim, é real. É que, vamos dizer assim, quando se produz um programa como esse, Big Brother, em que as pessoas são vigiadas o tempo todo, ou seja, você tem espectadores no Brasil todo assistindo o que é o cotidiano de pessoas que estão ali enfurnadas numa casa e constantemente, né, sendo constantemente filmadas, né, tipo todos os seus atos, né, e a sua relação estão sendo registrados ao vivo por programas de TV. Ele quis dizer assim, ele explicou assim que depois da questão da revolução cultural gramscista, um programa como esse é uma maneira de, no mínimo, é uma tentativa de se, vamos dizer, alterar o senso comum das pessoas, né? Ou seja, tentar tornar a ideia de ser vigiado constantemente algo divertido, algo legal. E dessa maneira o Estado pode se intervir de maneira insensível na vida das pessoas. E com a vantagem ainda de as pessoas ainda gostarem disso. Isso com certeza tem muito a ver com a questão da revolução cultural, com esse esquema todo de uma penetração insensível do Estado em todos os setores, em todos os ambientes, em todas as dimensões da vida humana, para tentar controlá-la. O Estado se tornando um Deus, tentando cortar a ligação das pessoas com Deus e tomando seu lugar. Então é claro que os canais de TV aberta há muito tempo já não são mais os mesmos. É uma bela porcaria. É uma boa bosta. Por exemplo, se eu não me engano, acho que tinha um programa lá na Band que era o tal do Pânico na TV. E se eu não me engano, acho que passava aos domingos. Quer dizer, era uma sequência de absurdidades, né? Você tinha lá
mulheres quase nuas rebolando para a câmera o tempo todo. Você tinha um apresentador que só falava merda, e você tinha lá um grupo de atores que acho que meio que imitavam o quadro do Jackass, né? Que só faziam era uma estupidez atrás da outra. Tinha até um tal de um ator lá, o Fred Mercury prateado. Quer dizer, era um troço assim, puta, mano. Eu li aquilo a primeira vez, sabe? Assim, é de dar ânsia de vômito mesmo, um troço daquele. E você tem uma SBT, o que poderia ser interessante, vamos dizer assim, os programas do Silvio Santos é basicamente um cassino televisivo. As pessoas vão lá, se submetem a uma série de joguinhos humilhantes e ganham dinheiro. Você já tinha um programa lá do Gugu também, né? O Gugu, criando aquela imagem de uma pessoa benemérita que estava ajudando os outros. O mesmo que acontece naquele Luciano Huck lá. Então, aí na Record você tem aquele maldito pastor Edir Macedo vulgarizando o cristianismo, tornando o cristianismo, assim, tentando fazer do cristianismo a pior coisa que existe, né? Porque um cristão a favor do aborto, né, é um contrassenso. É um cara que quer pegar a literalidade da Bíblia e tentar reproduzi-la na TV. A Bíblia não serve para isso mesmo. A Bíblia é um guia, vamos dizer assim, é o livro mais importante do Ocidente. Ele é um guia espiritual para as pessoas, não é roteiro para cinema. É vulgarização, né? É vulgarizando as coisas. Aí você tem lá. Daí você tinha a TV Cultura, que talvez fosse uma opção, mas entre alguns programas interessantes você tem lá propaganda socialista, propaganda ambientalista, né, propaganda LGBTista. Tá tudo infectado, realmente tá tudo já mais ou menos, vamos dizer assim, cooptado pela esquerda, pelo movimento internacional de esquerda. Isso é coisa do movimento internacional, né? Não é só coisa de um governo socialista de esquerda aqui no Brasil. E como as pessoas, vamos dizer assim, claro que isso, né, esse tipo de decadência cultural, claro que isso não ocorre só na nossa época. Pode ser mais acentuado, né, nessa época em que vivemos. Mas isso é uma tendência geral do ser humano, né? O ser humano, na medida que ele se torna desatento, como diria o Friedrich Fromm, se torna desatento aos princípios celestes, né? Que ele vai se deixando levar por todas as as tramas mundanas. O comunismo é uma trama mundana que tende, né, que quer ludibriar as pessoas. Na medida que ele começa a ficar mais afeito a isso, as coisas mundanas, por meio dessas armadilhas, né, fica também aquilo que acaba ficando, acabamos chegando a uma situação como aquela que o próprio René Guénon também explicou, que as pessoas recebem só o que vem de baixo, não o que vem de cima. Estão abertas só para coisas mais inferiores e não superiores. Aliás, fazendo um adendo aqui, a palavra infernos quer dizer aquilo que é inferior, né, em latim. Então você vê, as pessoas vão se prendendo ao mundo inferior, né? Não que a vida no mundo não tenha sentido. Aliás, isso está até no Alcorão, ele fala assim que a sabedoria consiste exatamente, nessas palavras de Maomé, vamos dizer. A sabedoria consiste basicamente em saber aproveitar os bens terreais e os bens celestiais. Agora, se as pessoas tornam-se submissas apenas aos bens mundanos, né, materiais, né, aqueles que pertencem ao tempo, né, e de maneira insensível vão cortando suas ligações com Deus, elas vão ficando afeitas a todo tipo a coisa tende só a baixar, porque daí, não tendo uma perspectiva mais elevada que possa fundamentar uma cultura que vale a pena ser cultivada, né, não tendo, né, se relativizando esses valores, né, por meio, né, de uma revolução cultural, que sobretudo comece a invadir a TV, né, estando as pessoas desligadas daqueles valores tradicionais e espirituais mais elevados, então se pode estabelecer qualquer critério para formar culturas de massa.
né, que vão, ao longo do tempo, alienando as pessoas e tornando as pessoas afeitas a isso, a um possível regime totalitário, que vai se comportar como um Deus e vai reger as suas vidas. É mais ou menos assim que funciona. Então, é claro, para que eu tenho que assistir Globo? Né? Eu, ao longo eu já cedo, vou dizer, meus 20, 21 anos, já estava, como eu disse, já estava me tornando um estudante sério, procurando aprender as coisas. Interessante. A minha vida, basicamente, né, tirando o trabalho que a gente precisa, porque a gente precisa de sustento, é feita de leituras, né, e de música. Eu também passo a estudar um pouco de música. Não sou, né, em termos de saber tocar um instrumento, eu sei muito pouco, mas estudar música. Ou seja, eu procuro fazer dos meus dias, né, assim, vamos dizer assim, ao longo dos meus dias, eu procuro exercer atividades que vão ser proveitosas para a minha inteligência, né, seja com as leituras, seja com pesquisa, seja com, no caso, ouvindo música e tratando de compreender, né, todas as suas nuances, a evolução, os estilos, né, quais são os estilos mais elevados, os menos elevados, né, aqueles artistas, aqueles músicos mais raiz, né, aqueles mais flexíveis que decidem misturar outros estilos, enfim, tem todo um, levando em conta aquilo que o professor Olavo já tinha explicado para os seus alunos, né, para mim também, há anos atrás, que é tudo que você for fazer, faça em proveito da sua inteligência, né? Mesmo as coisas que te dão prazer, um hobby. Por exemplo, meu hobby ouvir música. Então eu faço do meu hobby um meio de fortificar a minha inteligência, intensificar a minha inteligência, né? Como eu disse, escutando diversos estilos de música, procurando classificar, né, isso em categorias, em estilos, né, ouvindo os detalhes, prestando atenção aos detalhes, fazendo disso um exercício intelectual e tentando descrever todas essas nuances que eu posso, na minha experiência ali, perceber, né. Nas leituras, pô, fazer leituras, fazer anotações, né, produzir um diário com os meus pensamentos, fazer dos meus dias algo que seja, vamos dizer assim, que me vamos dizer, vai enriquecer na minha linguagem o meu conteúdo, né? E também, vamos dizer assim, não só me tornar mais inteligente a cada dia. Não se trata aqui de se tornar um erudito e exibir erudição, mas tornar-se uma pessoa cada vez mais madura, mais séria, mais preparada para se relacionar com a realidade, né? Não se trata de estabelecer a minha verdade, a minha realidade. Se trata de conhecer a realidade, né? Isso pode se dar por meio de qualquer atividade que você faça, né? Basta você se dedicar, basta você ter interesse. Mesmo os programas da TV aberta, que são uma porcaria, eles já servem de parâmetro para você distinguir o que é melhor, o que é mais verdadeiro, o que não é, né? O que quer te levar para alienação e o que produz em você um despertar da sua consciência para algo maior. Então, a nossa vida é assim, a vida no mundo, a vida espaço-temporal, ela é cheia de problemas, cheia de perigos, mas também é cheia de possibilidades de você não só tornar-se você mesmo, tornar-se melhor, mas você transcender a sua própria condição. É uma coisa tão básica, né? Nem precisaria explicar esse tipo de coisa. Mas as pessoas estão mais afeitas a isso. Eu quero uma boa carreira, né? Quero ganhar muito dinheiro, quero curtir a vida. O cara pensa que curtir. Eu me lembro que um amigo meu me criticava. Você fica aí lendo, você fica em casa, fim de semana, com a cara enfiada nos livros. Eu fui sair para acampar, eu fui comer as gatinhas. Isso é viver. Cara, a leitura é um ato. Quando eu pego um livro e leio e procuro entendê-lo, eu estou vivendo, meu filho, né? Eu posso viver intensamente os conteúdos de um livro, na medida em que eu vou compreendendo o que o autor quer dizer. Sair para comer, bom, né? Sair para acampar, né? Para encher o cu de cachaça e comer as meninas, bom, isso também pode ser viver, mas não quer dizer que seja uma experiência tão significativa.
pessoa pensa que é isso, a pessoa confunde liberdade, né? A coisa mais simples do mundo, mais óbvia, mais clichê do mundo, né? A pessoa tá ali, ela acha que eu vou me libertar, né? Eu vou pro bordel, vou comer todas, vou gastar meu dinheiro como eu quiser. Ela pensa que isso é ser livre. Pô, você está preso às suas paixões, aos seus desejos, né? Com o tempo que eu fui fazendo exatamente procurar me libertar das paixões. Não que a gente não tenha, não que a gente não possa viver, né, dos desejos carnais, né, das necessidades mundanas. Nós também temos isso, precisamos disso. Uma vez, o próprio professor lá uma vez explicou numa aula sobre cristianismo: você quer viver também, você é corpo, né, você tem carne, você tem desejo, você também quer isso. Você também quer os prazeres da vida material. Agora, limitar-se a isso, aí é que está, né, a questão. Né? Você vai passar a tua vida inteira trabalhando, né? Tudo bem, você é honesto, você trabalha, tem o teu salário, você paga as tuas contas, e você vai ficar o quê? Vai ficar na sua casa assistindo Big Brother, né? Vai ficar assistindo Pânico na TV, vai ficar assistindo os programecos do Silvio Santos. E essa é a sua base, isso vai ser a base para o seu senso comum, né? Aí passa o teu fim de semana assistindo esse monte de porcaria, aí na segunda-feira você vai trabalhar novamente, vai exercer o seu cargo, né? Vai cumprir os seus deveres, né? Honestamente, mas de uma maneira um tanto mecânica, né? Para voltar à sua vida. Aí o que você mais almeja? No fim do ano, juntar um dinheiro para o fim do ano e viajar, para ficar na praia, né? Para tomar sol, para mergulhar, para tomar cerveja, enfim, né? É uma vida que, vamos dizer, qualquer animal, né, no reino animal pode ter, né? Agora, o ser humano tem a possibilidade de ir além disso, né? O ser humano tem a possibilidade de recusar isso. O ser humano pode privar-se de muitos prazeres da vida, né, justamente porque ele visualiza uma coisa mais para além disso aqui. Mas e isso não quer dizer que as pessoas não tenham que, né, é errado a pessoa querer ter um emprego e querer curtir as coisas boas da vida, não é errado. O problema é quando a pessoa limita a sua vida, circunscreve a sua vida a isso e deixa de prestar atenção para um fato, né, que é inevitável, que é a morte, e que um dia você estará separado de todos os seus bens e de toda a sua vida material. E você estará nu diante de Deus, ou diante da verdade universal. E aí não conta mais, não vai adiantar você apresentar a folha corrida, a cumprir meus deveres, né? Fui honesto. A questão é, você, na medida que o tempo passa, você vai envelhecendo, né? E aquela coisa, a maturidade vem até, mesmo que você não queira amadurecer, a maturidade vem até você e ela vai te cobrar coisas. Então daí essa questão, na medida que o tempo passa, o que mais você deseja? Você deseja só ter um bom salário, viver bem, comer do bom e do melhor, né? Sair com todas as mulheres, né? Curtir os seus bens materiais, tá? E depois disso, o que vem? Se você não crê em Deus, se você acha que tudo isso termina, né, quando a morte chega, tudo se apaga, você entra num sono eterno. Aliás, o próprio Sócrates enunciou isso, né, na Apologia de Sócrates. Beleza. Mas então, aí que entra a questão, qual seria o sentido da vida? Se não existe, se o sentido da vida não se prolonga para além da morte, qual o sentido da vida aqui? Por que você precisa se preocupar tanto? Por que você precisa ser uma pessoa tão ética, né? E tão educada, tão responsável? Já que, né, se não existe uma continuidade para além da vida material. Então essa é a questão, se as pessoas começarem pelo menos a colocar isso de uma maneira mais séria, meditar sobre isso de uma maneira mais séria, né? Quer dizer, se privar um pouco das suas diversões, dos seus passatempos, né? E arranjar um tempo para, né, permanecerem, né, não digo isoladas, mas sozinhas, né? Sozinho consigo mesmo, e meditando sobre assuntos que remontam para além túmulo, né? Ou para além da vida material, talvez as pessoas começassem a colocar o pé um pouco mais no chão,
que é isso que precisa. E muita gente sabe fazer isso. O problema é que as pessoas não conseguem dar continuidade também a isso. Quem faz acaba não dando continuidade. Outras nem sequer dão atenção a isso. Então é assim que tem que melhorar. Tá aí o Bolsonaro conseguindo de alguma maneira resgatar algo de bom para o país. Mas as pessoas também têm que tornar-se mais, vamos dizer, tem que resgatar aquele senso comum saudável, né? Que foi, vamos dizer assim, expulso por meio da presença aí de grupos de esquerda de todos os tipos no governo do país, sobretudo por meio do esquema revolucionário cultural. Era mais ou menos isso.